Muito bem. Então, boa noite a todos e a todas. Nós estamos com essa aula de hoje, que era para ser no sábado, concluindo o segundo módulo. Se vocês toparem e precisarem, a gente iria das 7 às 8, mas se precisar um pouquinho mais, 8h10, 8h20, teria algum problema até 8h30? Se caso precisar, para a gente terminar o assunto. Não, por mim não tem nenhum problema, não. Por mim também não tem nenhum problema não, professor. Tem, Elizabeth, para você? Não, professor. Ok. Então, nós somos 14, mas talvez os outros vão chegando depois. Eu não sei se vocês viram, eu coloquei um texto à disposição para leitura. O título era assim: o que é o educador social e quais suas atribuições? Era só um pouco para você ler, conhecer esse papel do educador social. Pena que esse curso ainda não é reconhecido no Brasil. Eu sonho que um dia seja reconhecido esse curso de educador social. Em alguns lugares, em alguns países já é reconhecido. O professor, Diga. a Santa Teresa disse que estão tentando entrar, não estão conseguindo. Diga para elas novamente insistir lá. Tá. Ficar insistindo. Chegou agora. Alguém pediu aqui para entrar. Diga para ela insistir. Que ela... Ei, professor Paulo. Oi. Deixa eu perguntar, aquela atividade lá da professora Adenilza, eu fiz, só que eu fiz no dia que era para entregar, na sexta-feira, não sei se ficou aí. Não, essa atividade da Denilza, ela pediu para vocês enviarem para ela, né? Pode enviar no e-mail dela ou no e-mail nosso. Aí eu boto o e-mail aqui, que é o texto, né? Que vocês produziram. Foi. Isso. A Sandra chegou. A Sandra também respondeu, não respondeu, Sandra? O questionário aqui. Sandra Brandão é o seu e-mail, né? Sandra Brandão respondeu, né? Agora teve alguns que ficaram tirados abaixo da. Tiraram 6, mas não é tanto problema. E aí, um outro texto que eu vou botar depois para disposição para a gente é sobre o papel do auxiliar na educação inclusiva. Esse auxiliar é o que nós chamamos de o educador social ou agente de inclusão, que nós usamos aquela sigla enorme, mas somos nós que trabalhamos dentro da escola como cuidador ou cuidadora. Então, hoje... a Tereza chegou também. Tereza, tu respondeu também, não respondeu, Tereza? Respondeu. Aqui. Tereza Maria Santos, né? Teu e-mail, Tereza? Tereza Maraísa Santos, né? Tá ouvindo, Tereza? Teu microfone tá desligado. Eu vou... Pronto, porque tá um pouco baixo para mim. Tá baixo? Acho que tá ouvindo agora? Tá melhor Agora agora? melhorou. Melhorou, né? Vou botar mais perto aqui. Está ok. Eu vou botar agora os slides que nós vamos trabalhar hoje. E aí, se precisar, a gente vai até 8h30, mas antes de 8h30 a gente termina, com a graça de Deus. Viu? Que depois nós vamos ter que dar uma outra reunião aqui, ainda nossa. Então, nós vamos, com essa aula de hoje, concluir o segundo módulo. O nosso curso é um curso de agente de inclusão escolar. E aí eu mandei aquele material que vocês podiam ler sobre o papel do educador social, que é aquilo que eu dizia, um dia a gente sonha com ter esse curso, e o auxiliar da educação inclusiva, que a gente está chamando de agente de inclusão escolar. Nós já trabalhamos o módulo 1 com os conceitos, que foi com o professor Marcos, teoria, inclusive, e legislação, que foi comigo. Agora nós vamos ver conceitos e características das deficiências. Já viram adaptações de recursos psicopedagógicos com a professora Denilza. E no sábado vocês vão ter o embasamento psicológico do cuidador com o psicólogo Evandro Machado Costa. Ele, além de psicólogo, ele é diácono da Igreja Católica, diácono permanente, que é aquele diácono casado. E aí depois, no domingo, a gente já começa o módulo 3,
que vai ser a aba, Análise Aplicada ao Comportamento, com a professora Cristina Miranda. E aí, nos próximos, nós vamos ter manejo fisioterápicos com a enfermeira, aí eu não corrigi, mas é com a enfermeira Raquel, cuidados com a alimentação e a higiene com a nutricionista, o módulo 4, primeiros socorros, também a enfermeira Raquel, e recursos pedagógicos, psico-pedagógicos com a professora Denilza. E aí nós vamos terminar o módulo extra com as oficinas de primeiros socorros, com a enfermeira Raquel, oficina de recursos psicopedagógicos com a professora Denilza, e aí nós combinamos e entramos num acordo de ter um relatório ou uma síntese e pesquisa bibliográfica por módulo. Cada pessoa escolhia o módulo que mais lhe interessou, o Marco vai colocar a orientação do relatório e da síntese para ser entregue, e aí a gente conclui o nosso curso. Lembrando que a carga horária é de 140 horas, né? Então, hoje foi um extraordinário para essa aula à noite. Então, aí a nossa disciplina de hoje é Conceitos e Características das Deficiências. Alguém poderia ler para a gente essa ementa aí? Dá para alguém ler? Compreender os conceitos típicos e características das deficiências para que sejamos capazes de compreender o real sentido da palavra inclusão escolar, possibilitando a todos uma educação de qualidade, onde processos de aprendizagem ocorram de forma significativa, transformando a vida de nossos alunos e contribuindo para uma sociedade mais justa, igualitária e uma educação inclusiva, com equidade e qualidade social. Pronto, nessa aula a gente vai querer compreender os conceitos, tipos e características de deficiência. Não sei se nós vamos conseguir, porque é bem extensa a questão das características, mas pelo menos se a gente conseguir entrar nos conceitos e nos tipos de deficiências, já nos damos por satisfeitos. E aí, para tudo isso, a gente compreender o sentido real da palavra inclusão escolar. Que todo mundo fala de educação de qualidade, educação de equidade, qualidade social, mas tudo isso, para ela ser justa e igualitária, ela precisa, de fato, ser inclusiva. E aí, por isso, a inclusão escolar. Então, é sobre isso que a gente vai conversar agora. Nós estamos usando esse termo, agente de inclusão escolar ou agente de apoio ao desenvolvimento escolar especial, AADEE. Então, a primeira coisa que nós temos que conversar é a diferença entre dificuldades e transtorno de aprendizagens. Vocês já viram que na escola tem muita gente com dificuldades, não tem? Onde vocês trabalham? Às vezes ele tem dificuldade, às vezes, de conversar, tem dificuldade de compreender, de aprender alguma coisa. E o que é dificuldade de aprendizagem? Um conceito bem simples. É uma desordem mental que atrapalha o ritmo com que um estudante aprende. Essa desordem pode acontecer por vários motivos, como, por exemplo, a metodologia de ensino. Às vezes o professor pensa que está sendo a Coca-Cola e na hora não está sendo a última Coca-Cola do biscoito, da coisa, né? Talvez ele está sendo o último salgadinho do pacote, mas o pessoal não está conseguindo. Às vezes o próprio ambiente escolar também, às vezes, não facilita, às vezes é barulho demais. Tem escolas que às vezes é perto de campo, é perto de bar, é perto de lugares que fazem muito barulho e as pessoas não obedecem. E até mesmo problemas pessoais e familiares atrapalham na aprendizagem. Por isso que a gente chama de dificuldades de aprendizagem. E as dificuldades de aprendizagem, elas podem estar presentes em qualquer época da vida. Desde do ser criança até a pessoa já numa idade bem avançada. Não tem, qualquer pessoa vai ter essas dificuldades como obstáculo durante o percurso do processo de aprendizagem. Eu não sei se vocês têm dificuldades. Eu, por exemplo, eu não consigo decorar números. Eu não consigo decorar o meu CPF. Às vezes, nem os números do celular, por incrível que pareça. O CEP. Mas eu consigo decorar nomes e rostos. Mas ela tem uma dificuldade enorme
com números, pegar CPF, documento, isso aí, se eu não botar anotado, eu não consigo. Outras pessoas já têm facilidade demais, né? Consegue saber todos os números do seu documento. Não sei se vocês têm essa facilidade, ou que dificuldade vocês têm. Se vocês Olha, quiserem eu tenho falar. muita dificuldade, assim, em decorar nomes, né? Eu tenho um bloqueio danado. Eu sou muito bom, assim, da fisionomia. Eu olho para o rosto e pode passar 5, 6 anos. Quando eu vejo, novamente, eu conheço. Agora, nomes é muito difícil. Tem vezes que eu trabalho no final do ano, ainda tem aluno que eu ainda tenho dificuldade de saber o nome. Eu lembro que eu tinha um professor de psicologia, e engraçado, esse professor de psicologia, ele nunca tinha feito psicologia. Era um padre que estudou tanto psicologia que ganhou a licenciatura. Ele foi promovido com o curso de psicologia. E ele, na sala de aula, colocava apelido em todo mundo, em todo nome, todo mundo. E eu perguntava, professor, por que você bota apelido na gente? Porque são as características que eu percebo em vocês. E ele sabia o nome e o apelido de todo mundo. Todo mundo. Quando alguém faltava, ele perguntava, cadê o fulano? E dizia o apelido dele que ele colocava. Mas, tá claro, um apelido no sentido bom para se aproximar da gente. Não é como hoje fazem nas escolas, não. E transtorno de aprendizagem é a existência de um conjunto de sintomas e comportamentos clinicamente reconhecíveis. Então, os transtornos, eles são reconhecidos a partir de análise clínica, aí entra um especialista, que ele vai dizer que aquela criança tem um transtorno, que é diferente da dificuldade. Dificuldade todas nós temos, às vezes até desordem mental, mas transtorno é diferente de dificuldades. E, às vezes, tem pessoas que têm o que nós chamamos de distúrbio. É o comprometimento neurológico em funções corticais específicas. Ou seja, mexe com o cérebro, com a cabeça, e, às vezes, as pessoas têm esse comportamento neurológico que vai chamando de distúrbio. Algumas pessoas chamam assim, fulano é louco, fulano é doido. Não gosto de dizer isso? Às vezes a pessoa tem um distúrbio, e às vezes naquele distúrbio, às vezes ele fala sem pensar, ou tem uma atitude de forma que talvez expresse o sentimento dele, mas que ele não estava nem preparado para soltar aquele sentimento ou aquela reação. Saiu. Às vezes tem a ver com um distúrbio e mexe com a cabeça. Na escola, para trabalhar a dificuldade de aprendizagem, a gente tinha o reforço escolar, que antigamente chamava de reforço. Hoje chama de revisão da aprendizagem. Para dificuldade de aprendizagem, a gente faz a revisão de aprendizagem, que a gente chamava, às vezes, de aceleração, que a gente chama de, por exemplo, a EJA. É uma forma de fazer essa revisão de aprendizagem, colocando o aluno no momento certo para poder acompanhar, na sua idade, aquele tempo que ele perdeu. E na classe regular, procura-se, a partir da idade, colocar ele na classe certa, para ter a idade certa, o momento certo, para ele poder estudar. Eu não sei se ainda onde vocês trabalham chamam de reforço escolar, mas agora a gente usa essa revisão da aprendizagem. Que, de fato, tem menino que vai para o reforço que, na realidade, nem aprende muita coisa. Eu me lembro que eu fui daquele tempo do reforço escolar que a gente ainda tinha palmatória. E, mesmo assim, eu não conseguia aprender matemática. Mas a minha mão chegava vermelhinha da palmatória. As outras coisas eu era maravilhoso, mas no reforço, quando hoje é a aula de reforço, eu ficava com medo quando tinha matemática. Naquele tempo tinha a palmatória mesmo, matemática. E é engraçado que naquela época, às vezes até na escola, a professora reclamava, brigava, botava a gente de castigo, e não era constrangimento. Hoje tudo é constrangimento, né? Não pode ter constrangimento, está indo contra o ECA, está ofendendo, é isso, é aquilo. Eu acho interessante essas coisas. Agora, eu gostei que a gente tem que fazer uma revisão, de fato, da aprendizagem. E, para fazer essa revisão da aprendizagem, precisa o professor conhecer bem os seus alunos, para ele perceber que aluno tem dificuldade, que aluno tem transtorno, que aluno
tem outro tipo de problemas, ou tem, talvez, não só dificuldade de aprendizagem, mas tem outros problemas, às vezes psicológicos, psiquiátricos, neurológicos. E aí a escola ela é importante por quê? Porque na escola nós temos as condições físicas, as condições pedagógicas e o corpo docente que pode ajudar essa criança, tanto com dificuldade de aprendizagem, mas também com os chamados transtornos de aprendizagem. E aí, para os transtornos, nós temos a inclusão e os especialistas, professores de AE, pessoas especialistas que trabalham com cada caso e com cada especificidade de necessidade especial. Então, dificuldade. As causas partem mais de fatores externos, como eu já falei, metodologia de professor inapropriada. Eu lembro que a gente tinha uma professora na escola que a gente trabalhava, ela era efetiva. Mas a mulher tinha uma preguiça, acho que pode dizer isso, né? E não preparava muita coisa, era só no livro, no livro, no livro. E aí um dia nós resolvemos colocar ela do terceiro ano para o primeiro ano. Ah, essa mulher ficou danada. E aí ela teve que começar a preparar, porque no primeiro ano ou prepara alguma coisa para fazer, ou senão não vai conseguir. E aí ela teve que começar a melhorar a metodologia. Às vezes também na nossa sala de aula a gente precisa mudar um pouquinho. Os conflitos familiares, as mudanças frequentes de escola também causam essa dificuldade, diferenças socioeconômicas e culturais. E os transtornos? Embora os fatores externos também participem da defasagem, as causas moram no aspecto biológico por ser um transtorno do neurodesenvolvimento. Seja o neuro mexe com a cabeça da pessoa. Isso aqui é um dos cursos da professora Denilda, viu? Dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. Estou fazendo propaganda para ela. E aí nós temos tipos de deficiências. Eu botei aí, acho que vocês já devem conhecer, e botei os desenhos para a gente ver cada uma delas. E aí nós temos a deficiência física, intelectual, visual, auditiva, múltipla, e os transtornos, síndrome de Down, autismo, o transtorno do aspecto do autismo, a TEA, as altas habilidades e superdotação. A física é uma limitação por parte do funcionamento motor ou por parte de todo o corpo. A pessoa pode ter limitações que pode ser em parte do seu corpo ou talvez em todo o corpo. A deficiência intelectual, ela envolve dificuldade de realizar atividades do dia a dia e de interagir com o meio em que a pessoa vive. Então, ela mexe com o cérebro. Por isso que muita gente que tem deficiência intelectual, as pessoas às vezes não querem colocar na escola. Ele diz que não aprende, diz que não, fulano tem algumas coisas que não bate bem. Mas às vezes é só uma deficiência que descoberta tem como fazer o acompanhamento dessa pessoa. Deficiência visual. Para ser considerado deficiência visual, acho que tem alguém aqui do grupo que trabalha com essas pessoas, é necessário ter comprometimento da visão parcialmente de 40% a 60% ou a perca total. Aí ele é considerado de a pessoa com deficiência visual. A deficiência auditiva é a perda parcial ou total da audição. Para ser considerado surdo, é necessário ser total perda de audição. Ou seja, ele tem um problema de audição, mas é só perda parcial. Então, ele não é surdo. Ele tem um problema de audição. Ou a total perda da audição, aí a gente chama que ele, de fato, é surdo. Porque ele não consegue ouvir nada. E a deficiência múltipla é a associação de uma ou mais deficiências, como a física, a mental, que é intelectual, auditiva ou visual, na mesma pessoa. Eu gosto mais do termo intelectual,
do que mental, porque às vezes quando fala de mental, o pessoal vai logo para a ideia de maluquinho, de doido, né? Não sei se vocês já tinham visto essas imagens aí, mas nas escolas que tem essas pessoas, geralmente eles colocam esses sinais para dizer que na escola tem pessoas com deficiência física, intelectual, visual. Deveria ter nas escolas que tem pessoas ditas normais e pessoas ditas ou pessoas com deficiências. Daí tem essas plaquinhas que estão colocadas. Síndrome de Down é uma síndrome causada pela presença de 3 cromossomos 21 na maioria das células. Todos que possuem síndrome de Down têm 47 cromossomos em suas células, em vez de 46, como uma boa parte da população. O professor de psicologia, o psicólogo, acho que ele vai entrar com mais detalhe e até explicar a origem um pouco dessa síndrome de Down, e ele vai dar mais orientações no campo psicológico. O autismo ou transtorno do espectro do autismo, TEA, é um distúrbio que compromete o desenvolvimento cerebral na área da comunicação e da interação social. Não sei se vocês conhecem, eu tenho algumas pessoas perto de vocês, ou parentes que são autistas. Então, a gente percebe o desenvolvimento cerebral que compromete, eles têm dificuldade de interação. O TEA, transtorno do espectro autista, é o termo que foi implementado em 2013. O autismo tem graus diferentes, que depois nós vamos dizer um pouquinho. Crianças com TDAH podem também apresentar autismo. Às vezes, tem criança que tem o TDAH, mas não é autista. E tem crianças que têm TDAH e têm o autismo. E tem aquelas outras pessoas que a gente chama de que têm altas habilidades ou superdotação, ou seja, superdotados. São pessoas que possuem alguma habilidade acima da média sobre determinado assunto, ou seja, o QI dele está além, está acima dos outros. Características que se manifestam geralmente quando ainda são pequenas e até na idade escolar. Às vezes você está passando um problema, está fazendo um exercício de português ou de uma outra disciplina, o menino já resolveu, já conversou, já sabe o que é aquilo e já sabe até o que vem mais na frente. Então, por ali, a gente já sabe que o menino é superdotado. Eu não sei se vocês conhecem algum desses casos de síndrome de Down, de autismo ou de altas habilidades onde vocês trabalham. Tem esses casos onde vocês trabalham? Tem. Tem? Tem pessoas que trabalham com eles? Tem, né? Muito bem. Elizabeth, qual é a tua experiência nessa área? Não, por hora só tenho mesmo com baixa visão e deficiência visual. Ah, tá. Já cego mesmo ou só baixa visão? 2 são cegos, um é baixa visão e o outro, que é um meninozinho, ele tem somente um olho. Não enxerga somente um olho. Mas o outro enxerga. Ah, tá. Tereza, quer dizer alguma experiência? Por enquanto, não. Conceição, A minha experiência é com autismo. Tenho uma filha. como é que você lidar com ela no dia a dia? Você consegue lidar? Eu consigo cuidar, mas é bem desafiador. Não é fácil, né? Não. Ela já tem quantos anos, Tereza? Ela fez 8 agora, mês de junho. Foi. Muito bem. Mas é bem desafiador. É bem desafiador, isso é verdade. Mas aí, onde tu mora, tem pessoas que acompanham? Na escola tem pessoas que estão acompanhando ela? Na AE que ela fica aqui de Parnarama. Ela é acompanhada, né? Pela AE, pela psicóloga e pela fono. Mas na escola, né? Não tem o mediador, né? A minha maior dificuldade está sendo na questão da escola, né? Porque ela tem dificuldade de aprendizado, né? De aprender. E aí ela precisa de uma pessoa. Mas a gente está aguardando. Que seria o cuidador ou o agente de inclusão escolar, né? Mas vocês podem brigar por isso, viu? Pedir que ela tenha um direito. Eu já pedi, eu tô aguardando uma resposta. E depois, Tereza, depois desse curso, você pode até se oferecer. Olha, eu fiz o curso e eu queria ficar
aqui como voluntária, enquanto não chega outra pessoa. Eu já estou lá, eu já estou 2 vezes por semana. Já, né? Muito bem. Já na sala, como voluntária. Ah, Conceição, Aurilane, Sueli, Sandra, querem dizer alguma coisa? Qual dessas tipos de deficiência que vocês têm experiência? Sandra? Conceição, Sueli, Aurilane, seu Joaquim. Oi, boa noite. Boa noite. A experiência que eu tenho, na verdade, não de trabalhar, né, em sala de aula com esses alunos, mas enquanto coordenação, são com os alunos que têm dificuldade de aprendizagem, autista, baixa visão, né, distúrbios psicomotor, deficiência, né? Então, essa é a experiência que eu tenho, que vem acompanhando, e realmente um desafio, né, para os profissionais que trabalham com esses alunos. É verdade. Conceição, Mas como são preparados, né, dá certo. Faz tempo que tu é coordenadora? Estou com 1 ano na coordenação do AEE, mas como tá na coordenação diretora do AEE, né? e outras coordenações já tenho uma vasta experiência. Mas do AEE estou com 1 ano. Ah, tá. Muito bem. Sandra, quer dizer algo? Não, né? Aurilane? Sueli? Joaquim? Sim. Olha, lá onde eu trabalho tem, assim, várias pessoas com dificuldade de aprendizagem, né? Agora, este ano, tinha uma pessoa muda, né? Mas tem um cuidador, uma senhora que acompanha essa questão dela, porque eu também não sei me comunicar muito com ela, pelo fato dela não falar. Agora, a gente percebe, assim, muitos alunos, eles têm um déficit de atenção muito grande. Mesmo que a gente eu gosto de fazer sempre uma revisão das aulas, trazer, repetir, buscar passo vamos dizer, de carteira em carteira, vejo como é que, mas a gente percebe que muitos, quando a gente acaba de explicar 2, 3 vezes, aí pergunta, ele não sabe o que a gente falou, né? É um déficit de atenção muito grande. É muito grande, tá vendo? É difícil, né? É um desafio bem grande, né? Ultimamente, parece que a coisa piorou, né? E o que eu percebo, assim, como eu trabalho no ensino fundamental das séries finais, né? O que eu percebo é que uma grande parte desses alunos, eles chegam no 6º ano sem conhecer nada. Eles não aprenderam, por exemplo, a questão das 4 operações, porque eu trabalho com matemática, eu sou professor de matemática, né? Eles não aprenderam as 4 operações, eles não aprenderam aquelas questões fundamentais para, vamos dizer, dar sequência lá no 6º ano. E aí a dificuldade acrescenta cada vez mais. Mas a gente está lá enfrentando esse desafio o tempo todo, né? Muito bem. Sueli? Boa noite. Boa noite. Professor, enquanto gestora, eu venho observando os tipos de deficiência que eu encontro na necessidades especiais na minha escola, que é déficit de atenção, baixa visão, deficiência auditiva, muitas vezes múltipla. Até criança, eu tenho uma criança de 6 anos que eu não consigo assim, ouvir ela falar. Eu acho que ela tenta falar, mas não consegue. Não sai o som. Não sai, né? E aí eu já chamei a mãezinha dela, expliquei, mas a mãezinha dela parece que não entende também. Né? O pai não liga. Aí fica difícil. Porque uma coisa é aquela história de dizer a criança tem preguiça de falar. Às vezes pode até ser, mas tem outros casos que não é só isso, né? Ela não tem preguiça. Ela tenta, ela é uma criança alegre, extrovertida. Mas ela tenta, mas eu vejo que ela está forçando, mas não consegue.
eu acho interessante que ela é esperta. Tudo que a gente bota para ela fazer, ela pega, faz. Aí ela fica tentando falar. A gente fica até Aí eu já pedi para o pai dela levar o né? médico para ver, um profissional, para ver qual é mesmo, o que está empatando ela falar. Mas ela sorri, né? ela faz aquele gesto, não tem? Eu fico agoniada, porque os pais não ligam, não, parece que finge que não. Ou então não quer aceitar, eu não sei. Agora, se fosse a senhora, fazia uma tipo de chantagem. Olha, se vocês não estão à providência, eu vou chamar o conselho tutelar para, junto com vocês, resolver isso aqui. E o senhor acha que eu já não fiz isso? Ele não está nem aí. Eita, Eu pode ser já complicado. fiz. Eita. Mas eu acho interessante que ela tem aquela força de vontade de aprender, de fazer. É engraçado demais. E aproveitar. Ela tem quantos anos? Ela tem 6. Tem que aproveitar agora que ela está, né? Ainda nesse momento, para poder dar a volta por cima. Enquanto eu estiver lá, eu vou fazer o possível para estar ajudando. José, quer dizer algo? Diga, professora, pode falar. Não, eu estou dizendo, aí quando a psicóloga for lá, que vai marcar para ela ir lá, né? A psicóloga, a assistente social, aí eu vou contar o caso. Aí eu quero que ele esteja lá, que é para eles conversarem. Aí quem sabe, né? Não vai ajudar. Com certeza. Eu creio que vai dar certo. Na volta, em agosto. Oh, que bom. José, pois quer dizer alguma coisa? Isso. Tá ok. Quer contar alguma experiência tua, José? Não. Pois é, então vamos continuar aqui, né? Então, essas pessoas com deficiências, elas são classificadas como dentro de um documento chamado CID, Classificação Internacional de Doenças, que é um sistema de código criado pela Organização Mundial de Saúde, utilizado no mundo todo para padronizar a linguagem entre os médicos, além de monitorar a incidência e a prevalência de cada doença. Então, toda pessoa que tem deficiência, ela, quando passa pelo especialista, ele vai dizer qual é o problema da pessoa e qual é o CID, qual é a classificação internacional da doença, qual é o problema. Mas, afinal, qual a importância do CID? O CID é importante para identificar e analisar patologias. Também é muito importante para o diagnóstico e a garantia de um tratamento mais eficaz para o paciente. Por isso, a escola deve pedir, além do cartão do SUS, além dos documentos pessoais, se a criança tem deficiência, o laudo, e o laudo com o CID, porque o CID vai ter, dizendo lá especificando qual é a deficiência e o grau da deficiência, dizendo lá dentro do código. O CID exerce um papel de elevada relevância, pois auxilia médico e outros profissionais da saúde nesse processo. Inclusive, quando vai para o caso de aposentadoria ou de benefícios do BNCC, de outros benefícios do BTT, eles pedem o CID da criança. Tem famílias que querem que a escola resolva o benefício da criança e, às vezes, a família não quer levar ou não tem o laudo médico e nunca se preocupou de saber essa história do CID. E, às vezes, ele quer que a escola resolva, né? Aí tem pai que chega zangado, quer que a diretora resolva, quer que o professor resolva, quer que o profissional de educação inclusiva resolva. E aí, às vezes, não é assim. Tem que começar pela família, né? A família tem que ser a primeira a se preocupar com aquela pessoa, naquele caso, a pessoa com deficiência. E aí, de acordo com o CID, a deficiência intelectual, ela tem esse CID aí. O F70 é chamado retardo mental leve. Aí, dentro desse F70, vai dizendo o CID e as letras F para cada número de um código. Só no F70 tem vários tipos. Retardo mental leve com comprometimento significativo de comportamento, retardo mental leve com outros comprometimentos de comportamento, retardo mental leve sem menção de comprometimento do comportamento. O F71, retardo mental moderado,
E aí vai dizendo cada um desse tipo de moderação. Tem o retardo mental grave, que é o 72. Aí dentro do CID-10, que é o CID-10, estão todos esses retardos, que é no F72. Aí vai dizendo que é o retardo mental grave. Aí vai especificando cada um deles. No CID-10 F73, o retardo mental profundo. Aí também vai aparecendo todos os tipos, e aí tem que ver qual é o CID dele. E aí no CID vai dizer o retardo mental profundo, aí vai explicando cada um desses retardos. Tem o retardo mental, outro retardo mental, que é o CID-10 F78, também para ele vai especificando. Tem o F78.0, F78.1, que vai especificando os tipos de retardo mental, de outro retardo mental. E o CID F79, que é o retardo mental não especificado. Aí dentro também desse tem os vários retardos não especificados. Aí tem o CID-10, F79, F79.0, F79.1, e aí vai especificando cada um desses CID. Então, o CID é uma classificação estatística que a gente chama a sigla de Classificação Internacional de Doenças, e também problemas relacionados à saúde. Todo médico, ele é conhecedor do CID, mas só quem pode dar esse laudo é o médico. O profissional de AE em sala de aula, o coordenador pedagógico, ele pode emitir um relatório e um relatório pedagógico. Mas ele não pode identificar a doença e muito menos dizer CID, né? Isso aí é o papel lá da área da saúde. Aí a gente viu que, ultimamente, além do CID-10, teve também mudanças para o CID-11, que eles têm agora chamado de distúrbio de games, que entre as principais novidades está a inclusão de distúrbios em game, o Game Disorder, que havia sido anunciado no começo do ano. A OMS define a desordem como um padrão de comportamento persistente ou recorrente de gravidade suficiente para resultar em comprometimento significativo na área de funcionamento pessoal, familiar, social, educacional, ocupacional ou outros. Então, a criança pode apresentar esse distúrbio. E a classificação do TEA. A nova versão da classificação une todos os diagnósticos nos transtornos de espectro do autismo. E as subdivisões passaram a ser apenas relacionadas a prejuízo de linguagem funcional e também a deficiência intelectual. Na apostila, se vocês depois olharem, lá tem tudo isso. Tem na deficiências físicas, coloca lá os tipos de deficiências físicas. Na intelectual aparecem as características. Na visual também eu coloco lá que muitas delas é ligada à congênita ou adquirida, e aí a gente apresenta os graus de deficiências, que tem baixa visão, que a professora disse que o caso dela, que pode ser leve, moderada ou profunda, próxima à cegueira, e, de fato, a pessoa considerada cega, aquele que já tem a cegueira. E aí, na escola, pode acontecer que tenhamos uma dessas questões, né? E aí está aqui o CID-10 e o CID-11, que teve as mudanças. E aqui teve a questão dos transtornos globais do desenvolvimento, que está dizendo aqui que é o F84, desse lado, e do outro lado o CID-11, que é o 6A, que vai especificando toda a questão da TEA, transtorno do espectro autista, que antigamente não tinha o CID para eles. Agora já tem o CID, e a mãe que tem o filho com esse problema leva ao especialista, solicita o CID, ou ele vai dar o CID-10 ou o CID-11, mas é um direito da criança. Assim como é o direito a um documento, também ele tem direito ao lado médico. E aí eu deixo o desafio para vocês da educação inclusiva. O universo de possibilidades é amplo. Vocês já imaginaram, vamos supor que se a gente tivesse aqui entre nós uma pessoa, digamos que tivesse aqui entre nós um aluno ou um filho que tem grande habilidade por dinossauro.
e se a gente fosse trabalhar com ele, de repente trabalhar a matemática, a coordenadora precisaria trabalhar uma atividade, a professora da sala precisaria trabalhar uma atividade. O que a gente faria? Eu estou dando só um exemplo, né? De repente, pode ser outras habilidades, outra coisa que ele tem na cabeça, mas eu lembrei do dinossauro porque eu gosto de assistir aquele filmezinho do dinossauro. Tem gente que diz que às vezes eles não educam, mas tem umas coisas interessantes nele que eles educam. Mais do que aqueles Simpsons. Que os Simpsons acho que educa menos. A família dinossauro eu acho interessante porque, para mim, ela educa um pouquinho mais. Mas se vocês tivessem uma pessoa que fosse vissurada só em dinossauros, e você fosse trabalhar com ele, e aí para tentar gerar mudanças significativas, o que você faria com esse aluno? Lá na sua escola, a Tereza na casa dela, com o filho dela, o José, o seu Joaquim, o que vocês fariam? Se tivesse, de repente, um aluno ou um filho que ele tem grande habilidade e ele é viciado em dinossauro. Tudo para ele tem que ter um dinossauro pelo meio. Igual aquele meninozinho que tudo para ele tem que ter o Chaves, ou tem que ter o He-Man, as meninas tem que ter a She-Ra. Como é que vocês agiriam? Professor? Pode falar. Pode falar, professora. Não, é a Tereza aqui. Eu conheço uma história de uma mãe que tem um filho que ele é exatamente isso, tudo dele é com dinossauro. E ela falou que usou isso para desenvolver um monte de coisa nele. Ela disse que ele pesquisa, que ele já está até escrevendo livro na escola sobre o assunto. Onde o dinossauro mora, o que é que ele come, o que ele... os tipos, que são vários tipos, né? Não é só um, são vários tipos de dinossauro, cada um tem seu nome. Ela falou que ele sabe de tudo relacionado ao dinossauro. E assim, ela disse que usou isso para o interesse dele para explorar isso. E ela disse que ele desenvolveu tanto que tem coisas que ela não sabe que ele sabe. Ele é autista, esse menino. Ele tem, acho que, 15 anos. E desde pequenininho que ele começou a ter esse interesse por esse dinossauro, e ela falou que usou isso e assim, vem bem desenvolvendo muito esse menino. Assim, eu acho que eu seguiria essa mesma linha, né? Se fosse o meu caso de ter alguém em casa assim, só que a minha eu ainda não descobri nada aqui, o interesse dela ainda. Talvez aquela lampadazinha do insight. Uma hora você vai cair a ficha e você vai perceber. Eu estou tentando descobrir. É isso, então. Eu acho a minha resposta também seria bem parecida. Eu já estava pensando que essa questão é a seguinte: se ele tem, vamos dizer, desenvolveu essa capacidade, esse interesse, então eu buscaria o máximo possível de informações sobre o assunto, trabalhar dentro daquilo que ele tem interesse em aprender. Então, dentro dessas situações, com certeza iria melhorar a questão da ciência, a questão da geografia, e, enfim, várias situações iriam melhorar no conhecimento deles. Porque para pegar mais informações, ele teria que buscar cada vez mais bases para essa informação ter o máximo de veracidade possível. E aí iria trabalhar aquilo que ele interessa em aprender. E daí, dentro desse interesse, ele buscaria um emaranhado de coisas que aprofundavam o conhecimento em vários assuntos. Você está me ouvindo? Estou, professor. Eu tenho a impressão, não sei se eu vou dizer exagero, mas eu tenho a impressão que talvez é mais fácil de trabalhar com essas pessoas que têm algo, uma habilidade assim, de que de repente eu pegar um surdo, quem sabe com moderado, ou severo, ou leve, ou um surdo de fato, e eu sem saber o mundo dele. Eu tenho a impressão que a dificuldade é maior, né? Eu trabalhei numa escola que a gente tinha surdo e mudo, que é diferente, né? E
ninguém, só a professora de Libras que sabia, né? Nós tivemos que fazer, nos nossos encontros pedagógicos, pequenas oficinas, para todo mundo entrar dentro desse universo, para poder, pelo menos, saber dizer um boa noite, seja bem-vindo, até logo, dizer o nome com sinal, né? Porque essa questão da surdez, ela é muito séria, né? Pessoa surda, pessoa muda, são problemas que quando a gente vê mesmo na vida, dentro da escola, na vida da gente, a gente vai sentir. Eu tenho a impressão que é mais. Não sei alguém que trabalha aqui com essa realidade do surdo, se concorda comigo, se é mais ou menos. É a Elizabeth que trabalha com surdo ou é com cego? Elizabeth? Sou eu que trabalho com deficientes visuais. Nesse caso aí, né, caso pegasse uma criança que tivesse, né, essa habilidade focada só em algo, seja um dinossauro, ou carrinhos, ou Homem-Aranha, aí é interessante ver se você tem que pegar o que tem mais interesse e transformar em vários meios de aprendizagem, com contagem, com números, com história, né, fazer uma pesquisa e aprofundar, né, sobre a história do dinossauro, do dinossauro, as espécies, os fósseis que são encontrados no Brasil, fora do Brasil, dinossauro, e isso aqui já é o quê? Já ia abranger aquele espaço de limite que ele tem dentro daquele apego com o dinossauro. Ela já vai crescer mais um conhecimento sobre os dinossauros. É por aí que consegue iniciar bastante aprendizagem, né? A partir de interesse que ele já tem. Eu um aluno que eu não conheço o universo, que eu vou ainda investigar para poder conseguir introduzir métodos e técnicas de aprendizagem. Eu penso que as pessoas com cegueira, o tipo de cegueira, e os surdos, mudos, esses aqui, o universo é bem maior para a gente trabalhar mais. Então, fica o convite, vamos gerar mudanças significativas a esse universo, o universo da educação inclusiva. E aqui eu deixei algumas indicações de curso do Espaço Clínico Psicopedagógico da professora Denilda Silva. E aí ela tem cursos que falam das mudanças entre o CID-10 e 11, disgrafia, tipos de suas características, que a gente sabe que lá nós temos um bocado de transtorno que tem a ver com isso, né? E aí a gente precisa conhecer tudo isso. A questão da síndrome de Down, conhecer as deficiências múltiplas, as causas do autismo, e todos esses tipos de deficiências que tem a ver, às vezes, ou física, ou às vezes intelectual, e tem muita coisa que a gente tem que estar aprendendo. Então, esses cursos da Adenilza eu já percebi que são muito bons. Ela tem um chamado Avaliação Multidisciplinar para o Diagnóstico do Autismo. Então, fica aqui a proposta para vocês conhecerem esse material da professora Adenilza. E por hoje a gente conclui o nosso momento dessa aula. Eu espero que tenha sido gostou da nossa conversa. E eu quero só lembrar, eu penso que talvez aqui todo mundo já esteja quitado. Mas se você conhece alguém que está com dificuldade na questão do boleto, só mandar uma mensagem para a gente gera o boleto e envia. Se caso não estiver conseguindo pelo Pix, não tem nenhum problema. No texto que eu botei para vocês, tem coisas bem mais do que o slide, porque no slide é mais resumido, né? Mas além do slide tem um texto. Eu penso que talvez hoje ou amanhã o Vitor vai botar também as perguntas. Só são 3 perguntas que eu coloquei dentro dessa dimensão que nós conversamos. E lembrando que sábado tem com o psicólogo, é o que encerra o módulo 2. E no domingo, com a professora Cristina, começa o módulo 3, com aba. E o sábado, com embasamento psicológico do cuidador, encerra o módulo 2. Aí a gente já está chegando no
para o módulo 3, que começa domingo e depois continua com as outras datas, que eu penso que vocês devem ter as datas que vão acontecer. Se não tiver, vocês me dizem que eu passo as datas para vocês, ou digo para o Vitor colocar lá no grupo todas as datas, que, se eu não me engano, é daqui 2 semanas. Então, nós temos agora 9, 10, e 23 e 24. Que 10, 23 e 24 já é o módulo 3. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta, para a gente poder encerrar por hoje? Não, para mim está tudo bem. É só aquela questão, tem umas atividades que você passou, que você colocou ontem, que aí... É a questão tem que baixar o Instagram. Eu estou aqui no interior, eu não consegui baixar, mas amanhã de manhã eu vou lá para a cidade, aí eu vou tentar baixar, porque eu estou aqui no celular, certo? Ah, tá certo. Vai dar certo. Eu olhei a que você botou aquela... um texto de 9 páginas, né? Que está dentro dessa que você trabalhou hoje. Exatamente. Eu já li também, né? Exatamente. Lá tá, ela pegou mais páginas porque ela tem um conteúdo mais vasto. Mas tudo para ajudar. Ok. A Sueli está com o braço levantado, é porque quer perguntar ou porque esqueceu do braço levantado, Sueli? Alguma... Não, professora, só frisando lá aquela parte que os pais chegam e querem que a gente dê laudo, sendo que a parte do laudo não é com a gente. O que a gente pode fazer é fazer um relatório sobre o aluno. Aí eu falei isso aí, que eu poderia fazer um relatório pedagógico para dar. Ela disse que não, que queria um laudo. Eu disse, mas o laudo não é comigo, é com um profissional. Exatamente. Ele que tem que dar, porque ele tem que carimbar, tem que estar com CID e tem que estar o registro dele lá. E, no caso, o psicopedagogo, às vezes, tem registro, o neuropsicopedagogo tem registro, mas é lá na área da saúde que ele vai com o CID dele e o carimbo dele, né? Que é que vai validar ele laudo médico. O relatório nosso vai só ajudar a família ir lá para dizer, olha, tem um relatório da escola, da coordenadora, da produtora de AE, com a assinatura do cuidador, ou do intérprete de Libras, do acompanhante do cego, do surdo, do mudo. Aí, professor, essa era uma tia que estava pedindo. Ela pegou a criança, levou. Eu acho que ela queria dar entrada para aposento. Aí ela me pediu. Eu disse, não, lá eu não posso dar, não, mas um relatório, se você quiser, eu faço. E aí ela disse, não, eu queria só se fosse o laudo. Eu disse, não, pois não é comigo, é com um profissional. Aí eu acho que ela desistiu de ficar com a criança, que ela devolveu a criança. Isso, porque ela estando com relatório e chegando no médico, o médico é até mais fácil, que o relatório vai ajudar a facilitar o médico dar o laudo, que ele vai fazer só os restos dos exames para constatar. Pois tá bom, era só isso. Pois tá ok. Pois tá ok, minha gente. Eu queria só que alguém abrisse as câmeras para tirar uma foto. Tereza, queria falar? Só falar, professor, essa questão do laudo aí que ela falou, eu como mãe sei o que se trata, que não é fácil também para conseguir, não, dá muito trabalho. Você tem que passar por várias sessões para poder conseguir, primeiro com psicólogo, com toda a equipe, para depois elas colocarem esse que ela falou aí, que ela podia fazer, o relatório, que aí leva para o neuro vai avaliar aquele relatório e com a história da mãe, aí ele vai dizer qual o problema da criança, e nem sempre na primeira consulta ele não dá, tem pessoas que passam por várias consultas para poder ele dar esse laudo. Eu, graças a Deus, consegui, assim, não foi demorado, foi fácil. Quando eu fui, eu já levei tudo que tinha que levar e deu certo.
Foi assim um alívio, porque eu sabia que tinha alguma coisa, mas não sabia o que era, e aí o médico já deu logo o laudo, não foi difícil. E se do jeito que ela falou aí, que era a tia que estava querendo, pois se fosse por isso, ela ia ter muito trabalho. Se o interesse dela fosse só esse, né? Aí, é verdade. E tem a questão, porque de fato tem que passar pela equipe multidisciplinar. Na secretaria, às vezes, tem, ou na saúde tem. Não sei se vocês têm aquele programa Saúde na Escola. Aqui em Caxias tem. E o programa Saúde na Escola, junto com a equipe do pessoal da inclusão escolar, faz esse trabalho. Mas eles só dão um relatório. Aí depois vai para o laudo. Aqui, agora em Caxias, está te pedindo o laudo. Muita gente não quer trazer o laudo. Agora, igual como está pedindo a carta da vacinação, está pedindo o cartão do SUS. Tem gente que não quer trazer esses documentos, né? Aqui nós estamos pedindo até o cartão que era o Boltola, que agora é o Auxílio Brasil, né? Mas a gente pedia também. A gente pedia. Muito bem. Então, ali, abre a sua câmera, Aurilane e José, para a gente tirar uma foto. Alguém tira a foto aí? José, dá para abrir sua câmera? José? Isso. Quem tira uma foto aí para nós? Vou ver se eu tiro um print. Isso, José. Eu sei que tem um negócio aí que toca no PRTSC e toca não sei aonde, aí joga no coisa, no PowerPoint, aí salva, mas acho tão difícil. Conseguiram? Deu certo? Vê se alguém de vocês tira, porque a minha câmera não é boa. Duas aqui, eu não sei se ficou bonito. Ah, pronto. Obrigado, viu? Depois você coloca lá no grupo para a gente dar uma olhada. Gente, pois até o próximo encontro. Sábado vocês vão estar com o Diácono, que é o psicólogo, e domingo com a Cristina Miranda, tá bom? Pois tá. E até a próxima. Bom descanso, viu? Até a próxima. Boa noite, boa noite. Obrigada. Boa noite.